meus irmãos. É um prazer muito grande a gente estar aqui de retorno a esta casa de bênção, a esta casa de amor, para estarmos novamente estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho de Jesus. Nosso estudo de hoje versará sobre o Brasil. E nosso objetivo é a visão do plano espiritual, não só nos processos decisórios da política econômica, da política social, mas também a visão da terra brasileira no mundo moderno, no mundo de hoje, principalmente aquela que foge do nosso conhecimento, que foge dos nossos olhos físicos, porque os fatos visíveis que os historiadores contaram para nós, nos livros escolares, essa parte a gente vai dar como todos têm conhecimento, certo? E nós vamos tentar visualizar aí, fazer uma inter-relação entre os dois planos, os fatos conhecidos por todos nós e os fatos que Humberto de Campos vem trazendo para nós nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E nosso trabalho foi baseado nesse livro, também no Evangelho segundo o Espiritismo, não poderia deixar de ser, e algumas páginas aqui e ali de outros irmãos que vem colaborando com a divulgação da doutrina espírita. Emmanuel, logo no prefácio desse livro, ele vem nos dizendo que todas as informações que Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, traz para nós nesse livro, foram colhidas no mundo espiritual, onde ali irmãos abnegados cuidam dessa parte, assim como se fosse uma filmagem, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, E eles fazem sacrifícios, para poder estar cuidando da gente. Ai de nós, se não fosse a assistência amiga ali dos nossos amigos espirituais, nós estaríamos perdidos. Emmanuel nos fala aqui pelo meio do prefácio que ele traz no livro, assim, que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E daqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem explicando, assim no capítulo 25, item 8, que a Terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como se todos fossem províncias de um mesmo reino. Quando o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea de outro. Eu gostei muito que ele colocou essa palavra momentânea. E no finalzinho desse mesmo item 8, ele fala assim: não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração dos homens, o egoísmo vem e sufoca-as. Fazê-las, a caridade e a fraternidade, penetrar no coração humano é a tarefa do Espiritismo. Mais à frente, nesse mesmo prefácio, Emmanuel vem nos falando que se a Roma, se Grécia tiveram os seus momentos de grande destaque na evolução humana,
se também países como França, países como a Inglaterra também tiveram os seus momentos, os seus 15 minutos de fama, né, no decorrer da evolução da humanidade, inclusive Portugal, a Espanha também, né? O Brasil também terá o seu momento. Só que essas outras nações tiveram e têm os seus grandes momentos com relação ao progresso material, né? Do lado matéria, bens, consumo, riquezas materiais palpáveis, né? E que o Brasil terá, já tem, né, o seu momento na humanidade, mas trazendo essa visão do espírito imortal para todos nós, né? E aqui ele fala assim, ó, reconhecendo que o Brasil representa a fonte de um novo pensamento, um pensamento sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Então, é o que Emmanuel vem trazendo para nós. E o próprio Humberto de Campos, ele vem nos falando, numa nota de esclarecimento, né, que ele traz logo depois do prefácio de Emmanuel, que se os pesquisadores, né, ficaram emocionados, né, muitas vezes sem ter palavras para descrever alguns momentos quando eles percorreram toda a extensão do Brasil, né, os seus 8,5 quilômetros, 8.000 quilômetros e 500 quilômetros quadrados, metros quadrados, né? É mais ou menos isso, não anotei isso não. Mas também a gente esquece o que a gente aprende na escola, né? Lá nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Se eles então se apaixonaram por aquilo que os olhos físicos deles puderam apreciar, Humberto de Campos vem nos falando que imagina se eles tivessem visto o outro lado, o lado espiritual, o lado do Brasil evangélico, para usar a palavra dele, onde ele descreve assim: em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, no dizer de um grande poeta, no caso, Olavo Bilac, né? E muitos podem perguntar assim: mas por que será que Jesus transplantou o seu evangelho da Palestina para o Brasil? Né? E ele nos informa aqui, ó, ele fala assim, que foi a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, porque já estavam murchos, né? Frutificando em obras de amor para todas as criaturas, o mundo inteiro, não só o Brasil, né? E o Brasil, nessa abençoada tarefa de espiritualização, ele caminha na vanguarda, ou seja, à frente. E o serviço, o trabalho que ele emprega não é como os outros países do lado de riquezas, né? É sempre do lado espiritual. E muitos planos foram traçados, estão sendo traçados para o Brasil, né? Para essa pátria do Evangelho, que muitos nesse momento questionam, né? E onde temos aí o irmão espiritual Ismael, mentor do Brasil, acompanhando desveladamente cada passo dessa grandiosa nação. Então, a gente não pode descuidar dessa parte,
a Ele, desse cuidado especial desse nosso irmão. Mas Humberto de Campos nos fala que foi por volta do século XIV que Jesus resolveu fazer uma visita ao planeta Terra para ver como que estava indo o seu evangelho de amor que ele trouxe para nós, com tanto sacrifício, né, descendo do mundo espiritual, onde ele vive, o mundo divino, onde ele vive e trabalha, para um planeta tão escuro, e aqui encarnando, né, e ficando entre nós 33 anos aqui encarnado. Imagina se hoje ainda estamos engatinhando, né? Imagina 2000 anos atrás, né? Então Jesus veio, né? E após ele observar que o mundo político, o mundo social ali no Ocidente, ele estava completamente corroído pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, que já haviam inclusive cessado aqueles cânticos de amor, né, daqueles primeiros cristãos, né? Jesus, que está ali juntamente com Relio, pode ser pronunciado também Hilel, que tem a mesma forma, né? Ele traça novos planos, né? Ali, Relio, ele é um mensageiro que trabalha com Jesus bem de perto, que é responsável pelos problemas sociológicos de todo o planeta Terra, não é só no Brasil, não, de todo o planeta Terra. E ele, então, a gente vê aqui que Humberto de Campos traz um diálogo como que foi, e a gente vai ler só uns pedacinhos, né? Jesus disse para ele, para Relio, com a voz suave e meiga, assim: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os aniquilando uns aos outros. E Relio, como que a consolar o mestre, fala assim: Senhor, esses povos infelizes que procuram na grandeza material a felicidade, irremediavelmente marcham para os grandes infortúnios coletivos. Mas vamos, Senhor, vamos visitar aqueles continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente da vida. E assim eles foram. E Jesus ali com o coração cheio de esperança, né, naquele novo continente, ainda quase virgem, né, América do Norte, América Central, América do Sul, ele pergunta assim: e onde ficam, nestas terras novas, aquele recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, forma de coração? O Brasil tem essa forma de coração. E ele responde: fica mais para o sul, Senhor. Estava se referindo às terras que mais tarde seriam estas no nosso Brasil, né? E Jesus ali, naquele momento, com as mãos erguidas para o céu, ele pede bênçãos. E vira para Relio e fala assim: e tu, qual glorificarás? Do país mais pobre, onde tem o povo mais trabalhador, só a gente sobrou para Relio, né, nesse momento. Ele não discutiu também, né? E assim, o país escolhido foi Portugal. Estava pobre, quebrado, todo endividado. Aí por volta do século XIV, século XV, talvez até XVI, né? Mas tinha um povo trabalhador, um povo curioso, que gostava de navegar. E ali, em Portugal, que nasce Relio, na personalidade de Dom Henrique de Sagres. E funda uma escola para formar novos navegadores marítimos, para estar aí alavancando, né? E foi com isso que em 1500, Pedro Álvares
Álvares Cabral descobriu o Brasil, porque esse espírito, né, que é encarregado de todos os problemas sociológicos do planeta, se dispõe provavelmente a encarnar, né, Ulisses? Não se vê um espírito, né, dessa envergadura reencarnando no planeta Terra, não sei, em missão, né? Então ele vem e reencarna, né? E ele desenvolve esse lado da navegação, e o pessoal tinha curiosidade, tinha vontade, era trabalhador, tinha disposição, mas faltavam os meios intelectuais, e isso ele desenvolveu. E mesmo depois de desencarnado, ali depois de viver uma existência de mais ou menos 67, 68 anos em Portugal, ele continua a luta pelo Evangelho de Jesus do outro lado, quando ele retorna à sua pátria, né? E a sua influência junto a Dom João II foi vital para que ele, aí com as negociações com a Índia, colocasse aí um monte de caravanas mar adentro, a caminho das Índias, onde estava a caravana de Pedro Álvares Cabral, grande médium, né? Onde, após sair de Portugal com destino às Índias por ordem do regente, ele desobedece, porque as suas noites passaram a ser povoadas de sonhos sobrenaturais, para que ele desviasse, ou seja, Henrique de Sagres estava ali, né, com ele. Era necessário aquela pequena indisciplina, né, dele de contrariar as ordens de um regente, e veio parar então no Brasil. E no mesmo dia do descobrimento do Brasil, Jesus entrega o comando dessa nova pátria, desse patrimônio imortal, né, para um outro mensageiro bastante elevado, que é Ismael, porque Rebilo não poderia acumular tanto, né? Porque o Brasil, nesse tempo todo, precisaria de uma assistência 24 horas, ou seja, direta, até que adquirisse a maioridade. Porque antes de adquirir a maioridade, também todas as provas seriam coletivas, né? E depois da maioridade, aí cada um responderia pelos seus atos, né? E naquele momento de tomar posse do seu novo cargo, Ismael como que escreve um lema, apenas com a força do seu pensamento, porque havia ali nas praias do Brasil a equipe de Pedro Álvares Cabral, né? E também a equipe espiritual que estava ali. Então ele escreve com tinta celeste: Deus, Cristo e caridade. E a gente vê esse lema imortal no Reformador, em algumas revistas espíritas, tem também na frente da instituição a FEB, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, né? Escrito esse lema: Deus, Cristo e caridade. E o Brasil começa então a receber, né, diversos imigrantes de várias partes do mundo, mas principalmente da África, e por volta do século XV e o século XVI. De Portugal aportavam aqui apenas aqueles depredados, né, que cometiam algum crime no país, em Portugal, e eles mandavam aqui para o Brasil como punição. Alguns aventureiros também, mas aqui como que atendendo a um apelo que eles não sabiam explicar direito, eles encontravam um lar e começavam uma nova vida de progresso, de evolução nas suas vidas e também para o Brasil. E a gente sabe que a razão básica de Portugal ter mantido o seu domínio político sobre as terras do Brasil eram as nossas riquezas metais, principalmente o ouro, né? E aí a gente pensa, uma amiga minha falou assim: Dinária, mas se não
tivesse levado esse ouro para Portugal, né? Talvez a gente não tivesse, até nessa crise agora, o Brasil fosse mais rico. Mas nada acontece por acaso, gente. Humberto de Campos nos fala que foi traçado um planejamento especial para o descobrimento desse ouro nas terras do Brasil. Ficando o nosso irmão Fernão Dias Paz para vir. E a missão era tão ingrata, tão sinistra, vamos dizer assim, que ele precisou ser consolado às vésperas da sua reencarnação. Ismael explicar para ele que precisava tirar o ouro do Brasil para que outros países não invadissem o Brasil, para até mesmo desmembrar em partes, né, que seria necessário para evitar a cobiça, e que também, por outro lado, seria necessário porque onde houvesse uma equipe de homens procurando ouro, com certeza ali seria levantado algumas casas que passariam vilas, aldeias, cidades, e também esses homens necessitariam de mais alguma coisa, de trabalhos artesanais, também de agricultura e de agropecuária. E com isso, olha só o progresso chegando em nosso país, a parte do Evangelho, né? E foi uma missão tão ingrata que esse grande missionário precisou sacrificar o seu próprio filho para dar exemplo, disciplina, né, de tão sinistra que era essa causa. Mas muito bem, o Brasil fica então livre das invasões, porque o ouro era tirado e levado para Portugal. Portugal certamente não dizia de onde que estava vindo essas riquezas para ele, né? Não era tempo de internet, né, Ulisses? Não era tempo de internet, senão tinha caído no YouTube e pronto. Ismael, então, resolvida essa parte, ele reúne uma assembleia de colaboradores mais devotados, mais próximo a ele, com o objetivo de traçar novas atividades espirituais para o Brasil. Alguns missionários ficariam em Portugal, mas a maioria deles viriam para o Brasil depois de adquirir ali as instruções necessárias em Portugal, né? E a missão era também árdua, de total devotamento, total abnegação, total desprendimento dos bens materiais, total renúncia, né? E nessa assembleia, que a maioria deles se colocaram à disposição, estavam presentes lá o nosso padre José de Anchieta, o nosso padre Manuel da Nóbrega, que por acaso é uma das personalidades de Emmanuel, né? E ele foi tão feliz nessa existência aqui no Brasil que ele doa a sua vida pelos irmãos mais jovens, os índios, né? Morrendo daquela doença terrível chamada beriberi, né? Que a gente não sabe nem precisar o que é, né? Os sintomas horríveis. E cumpriu, tirou toda a sua nódoa do perispírito, de tudo. Ele não precisaria mais reencarnar no planeta Terra. Vem um século, pouco tempo depois, século XVII, que a gente vai ver lá ele como padre Damiano, mas agora já iniciando uma nova etapa, iniciando o estudo desse trabalho que ele veio fazer junto a Chico Xavier, né? A gente vai ver lá no livro Renúncia que ele fazia aqueles cultos naquela chácara junto ao Alcione, e ali era um padre, uma mocinha e a mãe dela. Aparentemente o padre ensinava alguma coisa àquela família, mas não, ele aprendia com Alcione, mas já como missionário, né? Aquelas noites onde era lido um versículo do Evangelho de Jesus e
feito aquela dissertação maravilhosa, né, que a gente vai ver 3 séculos depois, mais ou menos, né? Hoje eu estou muito dada. A gente vai ver em Fonte Viva, o nosso Caminho, Verdade e Vida, né? Tantos outros livros dele, tem mais uns 5 ou 6 livros assim, onde traz um versículo e uma dissertação, tocando um aspecto sociológico, psicológico, religioso também, mas sempre atual. Um trabalho que Emmanuel começou mais ou menos uns 3 séculos atrás, naquela existência dele como Padre Damiano. Mas vamos voltar aqui, que se a gente começar a falar de Emmanuel, a gente entusiasma, né? É muita coisa. Mas certo dia, prepara-se uma reunião na pátria espiritual do Cristo, né? Onde flores, luzes, solo radioso enfeitavam aquela paisagem toda ali naquele local onde o Cristo ia receber Ismael, que vinha trazendo uma prévia, uma prestação de contas, né, do seu trabalho. Mas ele vinha triste. Humberto de Campos fala assim, diria mesmo que em seus traços fisionômicos deixavam transparecer certa angelical amargura. Ismael diz a Jesus que ele não está dando conta da missão que Jesus pediu a ele, ordenou a ele que ele fizesse. Nós vamos ler aqui, para a gente estar falando com as palavras deles, né, desses espíritos divinos. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, Senhor, chegam à pátria do vosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Nesse momento, Humberto de Campos fala que Ismael não consegue continuar a sua fala, porque soluços divinos lhe arrebentam o peito. Olha só o que nós provocamos no mentor nosso. Divino, né? Humberto de Campos fala aqui, uma amargura divina, uma divina amargura, quer dizer, né? Soluços, não dou conta. A terra abençoada por Jesus havia se contaminado, né, com os escravos trazidos da África. Mas Jesus agasalha Ismael no seu peito, consola e diz para ele: Ismael, acerina o teu mundo íntimo, no cumprimento dos teus deveres sagrados que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Havia eu determinado que as raças humildes do planeta viessem para o Brasil, mas sem atrito de armas e sem abalos perniciosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face do livre-arbítrio, embora limitado, que rege a vida. Mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias futuros, quando também serão vendidos e flagelados em idênticas circunstâncias. E esse movimento de escravidão durou mais ou menos 300 anos. Né, cerca de 300 anos, tempo suficiente para aquele senhor de escravo retornar na pele de um escravo, ou talvez mais de uma vez, né? E imagina o quanto que nós devemos ter sido rebelde, né? Nós que escravizamos, somos donos, temos pele branca. Com certeza não fomos, não tiramos de letra essa situação. E Jesus continua: confia, portanto, Ismael, na providência divina, e eu colocarei as minhas luzes sobre essas sombras. Ismael, então, diante desse consolo, ele então retorna
para o seu trabalho, já cheio de esperança e de conforto. Jesus prometeu que Ele iria colocar suas luzes sobre essas sombras, né? E de fato, os filhos da África que foram humilhados, abatidos em nossas terras, mas nunca faltou o sustento de Jesus para eles, né? E foi também através dessas linhas tortuosas escritas por nós, pelos homens, né? Porque na parte dos espíritos superiores, da parte de Jesus, de Deus, não há escrita por linhas tortuosas, né? Que esses irmãos africanos foram como que uma pedra angular no toque de religião, no toque de fraternidade, de irmandade, realmente aqui no Brasil. E a gente vê no Brasil estadistas, médicos, advogados, juízes, artistas, poetas de pele negra, né, convivendo de uma forma pacífica com diversas raças aqui no Brasil, que a gente não vê isso em outro país. Salvo, é claro, um ou outro preconceito, né, que ainda existe. Mas a gente não vê em outros países essa convivência pacífica, né? E passam-se o tempo, né? Veio a Revolução Francesa, né? Que os nossos intelectuais, trazendo a ideia de liberdade, os nossos intelectuais aqui no Brasil queriam também esses ideais para nós, mas tudo tem o seu tempo, não era o tempo, e a gente viu que não deu certo. Tiradentes foi morto, né, os outros presos. E com relação à morte de Tiradentes, é bom a gente lembrar que, do ponto de vista espiritual, né, representava um resgate de quando ele foi inquisidor da Igreja Católica, né? Prova que ele tirou de letra, né, sendo recebido no mundo espiritual pelo próprio Ismael, né? Então, ainda tinha essa nódulazinha em seu perispírito que ele sanou, né? E a gente vê a mão protetora de Ismael, enquanto na França muitas vidas eram perdidas, aqui no Brasil foi só a vida de Tiradentes necessária a experiência que ele deveria passar, né? E a consequência maior para nós também foi a vinda da família real para o Brasil, que por um lado tardou a nossa independência, mas por outro, com a presença de João VI aqui no Brasil, né, ele estando aqui, o desenvolvimento econômico e social de todos os ângulos se fez mais presente, né? Então a gente tem que olhar isso. Mas Dom João VI teve que retornar a Portugal devido a problemas pessoais, administrativos, e ele deixa então o regente Dom Pedro I para cuidar do Brasil. E Dom Pedro I foi tido pelos seus adversários políticos como um grande republicano, né, um dos maiores republicanos que o Brasil já teve. E Tiradentes, já em espírito, continua trabalhando pelo Brasil, né, com os seus ideais de liberdade. E Humberto de Campos nos conta que ali naquele momento, às margens do rio Ipiranga, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I não se dava conta de que ele estava sendo um dócil instrumento nas mãos de um benfeitor, né? No caso, Tiradentes, né? Quando ele dá o grito de independência, né? Independência ou morte, tão famoso que a gente estuda lá nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas o tempo passa, o Brasil agora estava emancipado politicamente falando, né? As tropas portuguesas retornaram ao seu país. Era hora do Brasil ter um reforço.
Ismael tem outra reunião com Jesus. Ele apresenta o relatório, está tudo ótimo, embora a nota da escravidão continue, e pede novos reforços. E Jesus atende e manda chamar Longinos como reforço para o Brasil. Aí fala assim, Dinário, Longinos, esse espírito que foi aquele soldado que lançou, que jogou a lança no coração do Cristo lá quando ele estava na cruz? Exatamente, ele mesmo. Mas está equivocado. Não estou, pode ser que Chico, pode ser Humberto, mas eles também não estão, porque Emmanuel fala que eles copiaram esses dados lá dos livros do plano espiritual. Né? É que a gente lembra de Longinos só daquele momento, mas Longinos teve diversas encarnações, né, de dor, de sofrimento, encarnações que ele pediu para Jesus, né, para vir. E quando Jesus manda chamar Longinos, ele fala assim, Longinos, olha, entre as nações do orbe terrestre, eu organizei o Brasil como a pátria do Evangelho. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente por esse país. Tipo assim, se cuida. Olha a responsabilidade. E aí ele pergunta, fala para ele, chegou o momento do Brasil se emancipar realmente. Tirar a escravidão, né, para começar a andar. Sente o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? E ele responde, num misto de expectativa angustiosa e refletida esperança. Bem conheceis o meu propósito elevado de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na triste face da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito que eu não pude compreender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim, é com indizível alegria que eu vou, seja qual for a missão, eu vou cumprir com um ministério sagrado. Né? Jesus fala assim, pois bem então, se essa missão for cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro de dor e de sofrimento. Mas, ora, a tarefa será daquelas que requer o máximo de renúncia e devotamento. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a maioridade. E aí, tempo depois, reencarna Longinos na personalidade de Dom Pedro II, que trazia essa missão de renúncia, de exemplificar virtudes, de muito sacrifício, de abnegação e também de desprendimento de bens materiais. E aos 5 anos de idade, esse espírito recebe o comando do Brasil em suas mãos. Tinha um tutor, né? José Bonifácio, mas foi aos 5 anos de idade. Uma missão desse porte. E que ele deu conta, né? Ele deu conta e a única mancha no seu currículo, vamos dizer assim, foi com relação à guerra do Paraguai. Que ele parou um pouquinho de ouvir os conselhos da espiritualidade e se envolveu, né? Que era uma guerra entre Uruguai e Paraguai, né? E essa guerra durou 5 anos, né? De muita dor, muito martírio. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da visão espiritual dessa guerra, lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, por Chico Xavier, tem lá uma existência ou duas de alguns personagens dessa época, né, da Guerra do Paraguai. E dessa forma, no início
do ano de 1888, ele se afasta do trono, sua filha, a princesa Isabel, outra missionária que veio à Terra, provavelmente também encarnando, com a missão específica de abolir o cativeiro. E aí ela assina a Lei Áurea. O Brasil estava emancipado. Agora, as provas não seriam mais coletivas, não teria mais aquela assistência assim, 24 horas, né? Porque os irmãos espirituais, quando eles concluem uma tarefa, né, agregam outras, né? Não vai tirar férias, descansar, não agregam outras. Agora, os brasileiros seriam responsáveis diretos pelos seus erros e pelos seus acertos, assim como aquele adolescente ao completar 18 ou 21 anos de idade, né, está por sua conta perante as leis do nosso país, né? Então nós estaríamos assim. E é bom a gente estar lembrando que Longínquos, ou Dom Pedro II, quando ele deixa a coroa, não tem derramamento de sangue. Ele repeliu todas as sugestões dos espíritos inferiores ligados ao poder, porque se de um lado ele tinha a assistência de Ismael, por outro lado ele tinha outros irmãos que trabalhavam para que ele não conseguisse aquela missão, né? E a gente vai ver também que ele não leva nem bem quando ele vai embora do Brasil, do seu exílio. Vamos ver se o pessoal está afiado. O que ele levou, gente? Um punhado de terras. Um punhado de terras. A gente aprende lá. Então, mas aí os amigos espirituais continuam, né? Os outros planejamentos. E aí a gente vai ver Bezerra de Menezes reencarnando, Herculano Pires, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, Dona Pereira, Divaldo e tantos outros conhecidos, menos conhecidos publicamente, né? E esse estudo, gente, é muito difícil a gente estar concluindo. O nosso irmão Haroldo Dias, eu vi um vídeo dele essa semana, onde ele diz que ele pensava que o Brasil era a pátria do Evangelho porque a gente ia divulgando, né, o Evangelho. Vem, Luiz, para a casa espírita, vem e tal, olha, tal, comentando e tal, igual o pessoal evangélico até bate na porta da gente, né, convida, tal. Mas depois ele disse que ele compreendeu que não era por isso não. Porque esse pessoal lá das guerras santas, da Inquisição, das cruzadas, tudo vieram reencarnar aqui. Para que esse choque de beleza do Brasil, né, esse clima de fraternidade que existe entre o povo brasileiro, fizesse com que ele se sensibilizasse para recompor as suas energias, né? Então, todo mundo se encontra aqui. Às vezes a gente reclama de um governante, reclama aqui, um colega, outro reclama de nós também. Estamos todos nós aqui, né? Um grande hospital, o Hospital de Jesus, segundo o entendimento aí do nosso irmão Haroldo Dutra, né? E para a gente estar concluindo, nós já passamos ali um pouquinho da hora, nós vamos concluir com o último parágrafo aqui de Humberto de Campos, que ele fala assim, ó, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulge no conceito dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Emmanuel termina também o seu prefácio com uma prece. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos
atualmente no leme da pátria do cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a invenção de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, nós, né, gente? Que Deus nos fortaleça e abençoe, sustentando-nos nas lutas depuradoras da vida material. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.